a verdade é, nós somos filhos de Deus. E o Espírito do Senhor não só fala através do coração do profeta. O Espírito de Deus não só fala através do coração do pastor, ele fala no meio da igreja. O Espírito do Senhor fala no nosso coração. Você acha que é o que está acontecendo agora, nesse momento? Você acha que é somente um homem que está falando palavras bonitas, agradáveis, e a gente vem para um lugar e está todo mundo crendo na mesma coisa, e aí as palavras soam como poderosas e tal, é só um jogo psicológico? Não, queridos, isso aqui é o poder de Deus. A palavra do Senhor diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então é muito importante a gente crer. Não é só ouvir, porque quando a gente só ouve, a gente se senta e pensa que a palestra é muito bonita, que a palavra é muito bonita. Mas quando a gente crê naquilo que a gente está ouvindo, aí a palavra de Deus pode agir poderosamente. E a primeira coisa que a palavra de Deus produz no nosso coração é fé. É a primeira coisa que ela produz. E essa medida de fé, como a Bíblia diz, Jesus disse que se tiver de fé do tamanho como de um grão de mostarda, uma sementinha de mostarda, é algo do tamanho de uma formiguinha, mas se torna algo grande. Então o que Jesus está dizendo é que aquilo que você recebe, quando você dá ouvido à palavra, é suficiente para jogar fora todo monte que se levante sobre a tua vida. Mas o diabo é o maligno e ele tenta roubar a semente, porque ele sabe que quando rouba a semente, acabou a tua vida. E muitas vezes o problema não é que Deus esqueceu da gente, é porque a semente que foi lançada foi roubada. Sabe, Deus é um agricultor. Sabia? Deus é um agricultor, ele trabalha com sementes. Ah, mas eu aprendi que Deus é soberano e Ele é poderoso. E é verdade, Ele é poderoso e Ele é soberano. Isso significa que Ele tem poder para tudo e que Ele pode todas as coisas. E que Ele é onisciente, ou seja, Ele sabe de tudo. E é verdade, queridos, Ele sabe de tudo, Ele tem poder, Ele pode fazer o que for. E você pode pensar, bom, se Ele pode fazer o que for, por que Ele não fez nada na minha vida? Porque Deus trabalha com princípios espirituais, queridos. Deus trabalha com princípios. Mesmo que Ele possa, Ele não faz aquilo que é contrário ao princípio. Mas a gente pensa que é assim, é tipo, eu vou ser bonzinho com Deus e quem sabe eu sendo bonzinho, Deus se lembra de mim, mas não é assim que funciona. Tudo funciona pela fé. A gente tem que crer na palavra, e quando a gente crê na palavra, a gente cumpre um princípio espiritual, e quando a gente cumpre esse princípio espiritual, é reconectada a nossa conexão com Deus Todo-Poderoso, querido. Foi assim com Moisés, foi assim com Josué, foi assim com todos os homens de Deus, foi assim com Davi. O que você acha que aconteceu quando Davi estava diante de Golias? E ele disse, quem é esse incircunciso? Ou seja, esse que não tem aliança, que não tem direito a uma conexão com o divino. Quem é esse incircunciso para se levantar contra os exércitos do Deus vivo? Quem é esse? Quem é esse? E ele era um rapaz, e pegou 3 pedrinhas lá, 5 pedrinhas, e foi, e derrubou o gigante. Por que você acha que ele derrubou o gigante? Porque ele era habilidoso, ele era forte? Não, querido, ele derrubou o gigante porque ele agiu em fé. Ele agiu segundo os princípios espirituais. Então foi Deus que derrubou Golias, não foi Davi. Mas Deus derrubou Golias e guiou aquela pedrinha lá para a testa de Golias por causa da fé de Davi. Você entendeu? Então Deus não se esqueceu de você. Sabe, quando a gente ouve a palavra, é uma oportunidade que está sendo dada. Para que a tua vida mude, para que a minha vida mude, é necessário que a gente decrete a palavra de Deus. A gente tem que parar com essa história de pensar que é a opinião do pastor, que é a opinião da igreja. Para com isso, a coisa é entre tu e teu Deus, a coisa é entre eu e meu Deus. Quando nós viemos para uma igreja, nós estamos apenas juntos, recebendo da unção, do poder coletivo, que se manifesta quando o corpo de Cristo está reunido. Mas a conversa de Deus é tete a tete, a conversa de Deus é contigo. Você que está aí nesse momento ouvindo, Deus está falando contigo, Ele não está falando com todo mundo, porque Jesus não pega todo mundo de rede, Ele pega de anzol. Alguém aqui já pescou? Quem pescou aqui? Você já pescou de anzol? Quem já pescou de anzol aqui? Mas você já pescou de rede, de tarrafa? Quem pescou de rede, de tarrafa? É bom pescar de rede, mas eu acho que não tem graça.
Porque você pega um monte de peixe logo de uma vez. Mas o gostoso de pegar de anzol é o quê? Você sente o peso do peixe, não é? Você vai lá e pega o peixe. Mas o que é interessante do anzol é que só pega um peixe de cada vez. Só pega um peixe de cada vez, um anzol para cada peixe. Sabe que Jesus te pescou com anzol. Ele não pegou você junto com a sua família. Ele pegou o teu coração. E ele fala com o coração. Teu negócio é particular com ele, não tem nada a ver com o pastor nem com a igreja. Teu negócio é entre tu e teu Deus. E sabe, quando estamos reunidos, sentados aqui para ouvir a palavra, é uma oportunidade em que Jesus Cristo, o sumo pastor, o príncipe da paz, o rei dos reis, o senhor dos senhores, está tendo de falar contigo. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, está escrito: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Veja, ele não está dizendo só que vai entrar, ele está dizendo que vai cear. O que significa ceia? É um significado que nós vamos fazer aqui. Quando estamos ceando, nós estamos nos tirando todas as nossas defesas. Ninguém come armado. Já teve a experiência de sentar numa mesa e você está chateado com alguma coisa ou com alguém? Você viu que dá um nó na garganta? Quem já teve essa experiência? E não consegue nem comer, de repente você diz: não estou com vontade de comer não. Porque você está chateado com alguém, né? Não é verdade? E passa o apetite, e fica aquele nó. Mas quando você realmente consegue comer com alguém, você está desarmado. É por isso que a ceia é tão importante, porque não é só um momento onde você está comendo junto com alguém e batendo papo. A ceia é importante porque é um momento onde você está desarmado, você não está pensando mal, porque se você estiver pensando mal, você nem come. E é por isso que às vezes, quando nós estamos na casa de alguém, né, as pessoas que estão hospedando ou que estão dando alimento para a gente, fica às vezes triste ou chateado quando a gente não quer comer nada, né? Às vezes a gente pensa que é só porque a pessoa fez a comida e acha que a gente não está gostando da comida. Mas sabe que dentro da nossa psique, na nossa mente, soa algo parecido como: será que essa pessoa está chateada com alguma coisa? Porque a gente sabe que quando a gente está chateado, a gente não tem nem vontade de comer. Não é verdade? Mas quando estamos ceando com Jesus, estamos totalmente desarmados. Ele está falando algo para nós. E eu quero dizer uma coisa para você. Hoje à noite é uma oportunidade em que Jesus está batendo na porta do seu coração e falando: deixa eu entrar. Mas Jesus, tu já me conhece, tu sabes quem eu sou. Mas ele vai dizer: sim, eu sei que você sabe quem eu sou. E um dia você talvez possa ter aberto a porta do seu coração para mim. Mas Jesus está dizendo: eu quero cear contigo. E a única forma da gente cear com Jesus é jogando fora todas as armas, jogando fora todo o auto-engano, todo o desgosto, toda a depressão que a gente teve com igrejas, com pessoas, com pastores, com lideranças, com a palavra, com o que quer que seja, com o auto-engano que o diabo semeou na nossa vida. Isso contaminou a nossa vida, nos fez estar desanimados e tristes. E você sabe, como eu sei, porque eu também já passei por essas coisas, que quando a gente está assim, a gente não se sente bem. É verdade ou não é? Na verdade, quando a gente está assim, a gente quer ficar longe de igreja. Por que a gente quer ficar longe de igreja? Porque sabe que pode ser que Deus fale alguma coisa que vai ser desagradável para a gente. Mas eu quero dizer uma coisa para você, como eu disse ainda agora: Deus não está procurando culpados. Jesus não está procurando culpados. Jesus está procurando curar. O negócio de Jesus não é... Ele ainda não é o juiz não, tá? Ele vai vir como juiz quando ele voltar. Ele é o pastor, ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. E é por isso que ele usa os seus servos para ministrar a salvação. Ele hoje não está julgando, ele hoje está salvando. O negócio da igreja não é julgar, o negócio da igreja é salvar. Então isso significa que a palavra que eu tenho para você é que o Espírito de Deus está falando ao meu e ao teu coração. É tempo de mudança. É tempo de cura. É tempo de salvação. Em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, Paulo disse apropriadamente, no versículo 16, ele diz: pois eu não me envergonho. Eu vou dizer uma coisa para você, eu também não me envergonho não. Já me envergonhei. Quando eu era jovem e fui para a igreja, eu tinha vergonha de ser crente. Porque naquela época não era chique como hoje. Naquela época você tinha que ter coragem para ser crente. E que época eu estou falando? Década de 80.
81, 82. Só era crente quem era mesmo. Aqui no Brasil tinha que ser crente mesmo, porque todo mundo era contra você, dizia que você era tudo. Que era quadrado, que era bobão, que era fanático, desequilibrado, todos os apelidos que eles dão para pessoas que dão a vida para Jesus. Naquela época era bem forte isso. E Paulo diz, olha, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder. Olha só, ele não diz que é algo que convence você. Ele está dizendo que ele é o poder. O Evangelho é o poder. Nós estamos aqui trabalhando com o poder de Deus. Nós estamos aqui recebendo do poder de Deus. O que você acha que está falando no seu coração? É o poder do Espírito Santo, o poder de Deus. O Evangelho é o poder para o quê? Para a salvação. A palavra salvação no original grego é sozo. Sabe o que significa salvação? Cura, preservação, proteção, vida. O negócio de Deus tem a ver com vida, o negócio de Deus tem a ver com cura, o negócio de Deus tem a ver com salvação, o negócio de Deus tem a ver com mudança, transformação. Ele está totalmente interessado com a tua vida. Eu não sei o que é que te entristece, que te decepciona, que tem te desanimado. Eu te digo, Deus está interessado em mudar essa situação na sua vida. Deus é o mais interessado. Ele quer mudar a tua vida, ele quer te ajudar. Ele não quer que você esteja manipulado por alguma coisa. Ele quer te ajudar, ele quer te libertar. O negócio de Deus é libertação. O negócio de Deus é libertar a gente da doença. O negócio de Deus é libertar a gente da tristeza. O negócio de Deus é libertar a gente da depressão. É isso que Deus está interessado. Mas como eu disse, a gente se engana, a gente cria uma história para a gente ser vítima, querido. Por mais que você tenha sido vítima de circunstâncias, tenha sido vítima de uma sorte, tenha sido vítima de pessoas inescrupulosas, eu te digo, maior do que a tua vítima, da tua vida de vítima, Deus quer te fazer mais do que vencedor. Mas entenda, você só pode viver como mais do que vencedor quando você perdoa, joga fora essas histórias do passado, decide por Jesus, aí a unção do Espírito Santo pega junto com você, você é cheio do Espírito, e aí você, como a Bíblia diz, é novidade de vida. Novidade de vida. É algo que os psicólogos não ensinam, é algo que as pessoas, por mais sábias que sejam, não podem fazer por você, e nem você pela tua própria carne, pela tua própria natureza, pode fazer, somente o Espírito de Deus. Mas que para que você tenha o auxílio do Espírito de Deus, é extremamente necessário que você creia. Porque tudo é pela fé. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como, querido. Então, por que a gente não está agindo em fé? Ah, porque eu soube disso, porque tal coisa não funcionou, ou porque fulano me deu uma grande decepção, eu já fui da igreja, ou porque eu já vi tantas histórias, ou porque fulano faz isso. E, queridos, nenhuma dessas informações são maiores do que a informação da palavra, são maiores do que a informação do Filho de Deus, são maiores do que o poder do Espírito Santo. Há um poder liberado sobre a sua vida para mudar completamente você. Eu creio. Querido, se eu não cresce nisso, eu não estaria pregando, porque eu não prego porque eu vim dizer de algum lugar, não. Eu prego porque mudou a minha vida, eu já conheço esse pacote todo. Eu nasci, a minha mãe era crente. Eu passei dentro do Evangelho alguns anos, vários anos, 7, 8 anos. Depois eu me decepcionei com algumas coisas que eu não tinha resposta e me desviei. Me desviei mesmo, passei 5 anos na lama, longe de Deus, e com todas essas desculpas ou qualquer coisa que passa pelo teu coração, já passou pelo meu coração. Eu já pensei, povo, isso é uma muleta. Eu pensava, esse negócio de igreja é só para enganar besta e tal. E olha, depois de eu ter sido crente, eu conheço todas essas histórias, querido. Eu conheço todas as argumentações. Mas um dia, quando eu estava no fundo do poço, eu clamei a Deus e aquilo que está no Salmo 40 aconteceu. Esperei confiantemente no Senhor e Ele me ouviu.
tirou meus pés de um poço de lama e de perdição, e colocou os meus pés sobre a rocha. Meus pés estão sobre a rocha, não é por autoconvencimento, é por salvação. Eu sei em quem tenho crido, eu estou pregando algo que eu vivo, eu ando em novidade de vida, e a mesma bênção que está sobre a minha vida, eu desejo para você, e Jesus deseja para você. A vontade de Deus é que haja salvação, a vontade de Deus é que haja cura das emoções, sabe, as coisas do passado. Como dizia meu pai, com a sabedoria lá do nordestino, águas passadas não movem um moinho, não movem mesmo não, a água já passou, o rio já passou, sabe, Jesus está muito próximo de voltar, estamos vivendo os últimos dias, e esse versículo que eu nem terminei de ler, né? Versículo 16, Romanos 1, 16, 17, diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, mas ele diz, de todo aquele que crê. Veja, não é de todo aquele que vem para a igreja, nem é de todo aquele que tem uma família abençoada, não é de todo aquele que é pastor, é todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí ele diz primeiramente do judeu e também do grego. E ele diz no versículo 17 algo que é muito importante para você e para mim. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. A justiça de Deus, sabe o que é a justiça de Deus? A gente pensa às vezes que é o juízo de Deus. Não, a justiça de Deus é quando nós somos purificados de todo e qualquer pecado. A justiça de Deus é a capacidade de estar diante dele sem nenhuma culpa ou condenação, como se o pecado nunca tivesse existido. Nós somos justificados pelo sangue. O que é que significa? Nós somos purificados pelo sangue. Então, o que significa a justiça de Deus? É a capacidade de ser retirado todo pecado. Ele está dizendo que essa retirada do pecado, essa justiça de Deus, ela se revela de fé em fé. Sabe o que acontece com a gente muitas vezes? Nós temos um problema, uma dificuldade, e a gente, em vez de agir em fé, a gente age pela carne. Às vezes, em vez de agir pela fé, a gente fica decepcionado. E o que acontece? Não tem como ser justificado, e por não ter como ser justificado, nós nos enganamos, e nos enganando nós vivemos uma vida ruim, triste, decepcionado, desanimado. E aí o caldo entorna, porque o clima espiritual fica ruim. E a Bíblia diz que quando a gente está numa situação como essa, os demônios se aproximam. E aí quando os demônios se aproximam, aí lá vem o pacote completo de Satanás. É doença, é depressão, é tristeza, é vontade de morrer. Todo esse pacote infernal se aproxima quando a gente, em vez de viver de fé em fé, para que a justiça haja em nós, nós vivemos pela carne. Sabe, e a vontade de Deus é que você não ande pela carne. Sabe, eu vim falar aqui o pacote completo da salvação. Eu não só vim falar que Jesus te cura, e que Jesus te salva, e que Jesus muda a tua vida. Eu vim dizer que quando você realmente recebe Jesus como Senhor, ou quando você volta para os caminhos do Senhor, e desiste da vida de pecado, a justiça de Deus, a purificação do Deus Todo-Poderoso, se revela sobre a tua vida, e quando essa justiça se manifesta, você é purificado, o pecado ficou para trás. Como diz a Bíblia, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eu todavia os farei ser alvos como a neve. Ele está dizendo, eu purifico. A vontade de Deus é justificar você, a vontade de Deus é te purificar, querido e querida. Então a gente tem que tirar o foco dessas histórias de vítima. A culpa foi do passado, a culpa é de fulano. A culpa é minha, sou eu mesmo, eu sou o culpado. Bom, qualquer que seja, Deus não está procurando culpados, Deus está procurando curar. Se nós somos o culpado, ou quem quer que seja, perdoa. Confessa o teu pecado e volta para Deus, que é cheio de misericórdia, compassivo, verdadeiro, puro. O negócio aqui não tem nada a ver com religião. Nada a ver com religião. Sabe por que não tem nada a ver com religião? Porque não é por atos religiosos que nós somos mudados. Nós somos transformados pela fé. Então, religião nada tem a ver com fé.
Religião nada tem a ver com vida. A vontade de Jesus não foi instituir uma religião, porque religião tem a ver com rituais. Religião tem a ver com, a Bíblia chama de trapos de imundícia, ou seja, atos de justiça próprio. Que é quando a gente está tentando se justificar pela nossa bondade, porque nós somos bonzinhos, nós ajudamos. Isso não serve, querido. Tem a ver com a tua fé. Não importa o que aconteceu no passado. Deus é misericordioso. E através de Jesus, Ele pagou o preço. Por isso que nós participamos da ceia. O que é a ceia? É um memorial a respeito do amor de Deus, quando deu o seu Filho para justificar a tua vida. É isso que significa a ceia. Amém? Vocês estão entendendo? Então tudo tem a ver com uma conexão com Cristo. É interessante que a Bíblia fala de duas arcas, que com certeza você já ouviu falar. Quem já ouviu falar aqui da Arca de Noé? Todo mundo, até quem nunca leu a Bíblia sabe da Arca de Noé. Quem aqui já ouviu falar da Arca da Aliança? Alguém já ouviu falar da Arca da Aliança? Então, tem duas arcas na Bíblia, no Velho Testamento. E eu achei essa figura muito interessante. Li um livro onde o autor dizia isso. Olha, a Bíblia fala na revelação de Jesus Cristo e nossa comunhão com Ele a respeito de duas arcas. A Arca de Noé e a Arca da Aliança. Presta atenção. A Arca de Noé tem a ver com o fato de que nós estamos em Cristo. A Arca da Aliança é o contrário. É o fato de que Cristo está em nós. Qual é a diferença? A Arca de Noé foi o quê? Eles entraram na arca. Noé e a sua família. O que foi que aconteceu? Veio o juízo, mas a arca estava protegida. E a arca boiou e eles não morreram. Então, quando você está em Cristo, há proteção. Mas a Arca da Aliança fala o contrário. Fala de Cristo em nós. Por quê? Porque a Arca da Aliança, o poder estava dentro da arca. Então, a arca, na verdade, é uma simbologia do nosso coração. Quando Jesus vem habitar dentro de nós, o poder de Deus está dentro de nós. Então, a Arca da Aliança simboliza o quê? Simboliza o poder de Deus que está em nós, simboliza a autoridade que está em nós, simboliza o pertencimento a uma linhagem real, de uma nação santa, de povo de sacerdotes, povo que tem o sangue de Jesus como o sangue da sua família. Então sabe que Jesus está falando isso, Ele quer que você entre na arca e que Ele quer entrar na arca da tua vida. Mas isso é pela fé. E é isso que faz alguém, as pessoas que você conhece, está vindo para a igreja todo domingo, e quem não entende fica pensando, mas o que esse povo tem? Que fanatismo é esse? Está sempre indo para a igreja. E não entende que não tem nada a ver com religião. Tem a ver com a conexão com Deus, com a renovação espiritual, com a vontade de viver. Sabe, eu não entendo como alguém não pode ter Jesus nesse mundo, porque esse mundo só é para ter tristeza, nesse mundo é decepção sobre decepção, nesse mundo é só desgosto, nesse mundo é só competição, nesse mundo é o mal vencendo o mal, e o mal sobre o mal é a chamada lei do diabo, é a lei da selva. Esse é esse mundo, mas quando nós estamos em Cristo, nós somos protegidos. Como assim? Não acontece mal sobre a sua vida? Pode até acontecer, mas ele não permanece, porque Cristo nos protege. Cristo nos protege da morte. Por que você acha que a criança nasceu? Porque Cristo protege. Por que você acha que as pessoas são abençoadas? Porque Cristo abençoa. Por que você acha que você está tendo a oportunidade de ouvir a palavra aqui agora? Porque Cristo protege. Sabe, a vontade do maligno é destruir todos nós. Sabe por que ele nos destrói? Porque ele não tem poder contra a igreja do Deus vivo. E quando ele consegue algum poder, é porque o povo está andando em carne. Mas quando o povo está andando na fé, quando está crendo em Jesus, o maligno não lhe toca. Sabe, tem um versículo na Bíblia, em 1 João capítulo 5, versículo 18, se eu não me engano, que diz assim: o que ele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Antes, o que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. O maligno não pode tocar aquele que tem aliança com Deus. Ele pode até tentar, mas quando você anda em fé, ele não pode tocar a sua vida.
não pode tocar, ele não tem autoridade de tocar a sua vida. Por isso que o primeiro versículo que nós lemos é o quê? Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, de onde não há sombra nem variação. Não te engana, não se engana. E o último versículo diz, porque Deus criou a gente como que primícias das suas criaturas. O que ele está querendo dizer? Nós somos a mais importante criação de Deus. A vontade de Deus é que você seja abençoado. A vontade de Deus é que tudo vá bem na sua vida. A vontade de Deus é que você tenha a direção do Espírito. A vontade de Deus é que você tenha uma palavra renovada. A vontade de Deus é que você tenha ânimo na sua vida. A vontade de Deus é te dar um projeto. A vontade de Deus é te dar uma direção. A vontade de Deus é que você ande em foco, a vontade de Deus é que você ande com a cabeça levantada, a vontade de Deus é que seja como no Salmo 1. O que é que diz o Salmo 1? Bem-aventurado o varão que não anda na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Está vendo? Quando a gente tem um prazer na lei do Senhor, por isso que a gente vem todo domingo para a igreja. E nela medita de dia e de noite. O que é que acontece com ele? Ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não murcham. Quer andar em alegria? Quer andar com um objetivo na vida? Quer andar com a sensação de pertencimento? Quer andar seguro? Quer andar maduro, madura? Senhor do que sabe, para onde vai? Sabe o que é que você faz para estar andando assim? Medita na lei do Senhor, tem aliança com Cristo, e a salvação vai entrar na tua vida.